Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o cirurgião plástico Dr. Dimitri Cardoso de Matos, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para falar de saúde e bem-estar. Olá, doutor, obrigado pela presença, boa tarde. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Boa tarde. A gente agradece, doutor. A principal dúvida, doutor, quem pretende passar por uma cirurgia plástica é como a pessoa vai ficar após a cirurgia. Eu acho que essa é a maior dúvida hoje, né, doutor? Hoje o paciente pode ver o resultado, como ficará em sua cirurgia, através de um programa 3D? Sim, existem algumas maneiras, né, de a gente simular para os pacientes, né, principalmente na questão da prótese de silicone. As mulheres têm muito medo se vai ficar muito grande ou se vai ficar muito pequeno, né? A gente tem algumas provas que, como antigamente se fazia, colocava o sutiã, os moldes, né, para ter uma ideia do tamanho. Só que hoje existe um aplicativo, que é uma empresa suíça, que faz o 3D, é muito comum lá na Sociedade Americana de Plástica. Na verdade eles estão entrando lá também nos Estados Unidos e estão fazendo muitas simulações. Isso é o que há de melhor, né? O melhor simulador do mundo sobre o assunto, né? Você tira algumas fotos, ela gera um 3D da paciente e você consegue colocar as melhores marcas de silicone, tem ali já o tamanho pré-estabelecido. Então você consegue colocar, né? Eu quero ver como é que vai ficar o 300 ml, quero ver como é que vai ficar o 350. O bacana é que pode fazer várias simulações, né? Várias simulações da mesma pessoa. Então, ela consegue se ver com a imagem daquele 3D dos diversos tamanhos. E eu também tenho um óculos, né, de realidade virtual. Aí ela consegue olhar para baixo e ver o colo como ficará depois da cirurgia. Poxa, que bacana. Isso é muito bom, é o que há de melhor para ela, né? Claro, é perfeito, não é, né? Ele vai ficar exatamente como está ali, não tem como prometer isso, mas é o melhor aplicativo, né? O melhor programa para que você possa enxergar. E além dele, eu também tenho o da realidade virtual, que a gente coloca um iPad, né? O Magic Mirror, né? É o espelho mágico. Então, você consegue simular o aumento de um lábio, né? Então ela consegue, quanto é que ficaria o volume em uma seringa ou em duas seringas, né? Claro que eu particularmente não gosto de exageros, né? Colocar mais do que isso numa vez só, mas é interessante que você consegue simular também alguns outros procedimentos minimamente invasivos, seja na face ou corporais. Eu ia perguntar justamente isso, esses outros procedimentos, uma cirurgia no nariz, algo assim, dá para simular, doutor? A plástica de nariz é perfeita, né? Eu acabo simulando assim umas três, né, 3 simulações do que eu acharia o nariz bonito, às vezes o nariz, né, não com uma grande redução, depois, né, só tirando às vezes o calombinho, né, arrumando um pouco a ponta, e outras simulações com o nariz de menor dimensões, né? E aí a pessoa vê, não, eu gostei desse nariz menorzinho, né? Eu me vi, né, me achei mais bonita, né, mais bonito com aquele nariz, né, um nariz de homem, então eu quero um nariz reto, né? Só, né, não quero muito pequeno. Então, e aquilo serve porque ele dá todas as medidas do rosto. Então ele consegue ver a abertura ocular, a abertura da boca, distância entre a boca e o queixo, que é a mesma distância que deve ser o comprimento do nariz, que é um nariz harmônico, né? Então o nariz ele tem que ser proporcional ao tamanho da abertura ocular, proporcional ao tamanho da boca e do queixo, né? Então é isso que vai fazer, né, você achar que aquele nariz é pequeno para o rosto ou aquele nariz é grande. Mas na simulação, a paciente tem a oportunidade de se ver no pós-operatório como ficará, com todas as medidas e escolher um daqueles, né? Eu prefiro esse nariz menor. E aí você pode fazer o nariz seguindo o desejo da paciente, né? Não como cirurgião, né? Porque o desejo do cirurgião, a meu ver, pouco importa. O que importa é a pessoa ficar feliz com o seu próprio resultado, né? Porque às vezes para o cirurgião aquela mama é pequena ou é grande, mas para a paciente não é o que ela gostaria. Então é o que há de melhor hoje no mercado para a gente conseguir simular para esses pacientes. E acaba com aquela dúvida, né, doutor? Às vezes você vai pensando, eu acho que vai ficar assim, aí você faz a simulação, está na mão ali, né? Você pode escolher a forma melhor que vai ficar. Tudo isso é possível fazer no consultório, doutor? Tudo isso é no consultório. No dia da consulta, a gente já faz, a minha enfermeira, ela faz as fotos, né? Ela já simula o 3D e aí depois eu acabo colocando ali as medidas, né? Porque você tem que ter a medida exata de distância entre os olhos ou a distância entre o bico dos seios. Aí ele vai simular o tamanho baseado naquela distância. Então tem que ser feito de maneira bem precisa para que a simulação seja o mais certeira possível. Mas eu já tenho algumas pacientes que já
já estão usando há 6 meses e elas vêm me falar que ficou exatamente igual à simulação. Eu até estou fazendo um trabalho agora, tem um congresso em Atlanta, lá nos Estados Unidos, que eu vou apresentar as fotos de antes e depois e as simulações que a gente fez antes da cirurgia, para mostrar realmente que Bacana. é bem preciso, né? Ou se houver uma necessidade de ajuste, mas o que eu ainda estou montando esse trabalho, mas ele é bem semelhante, assim, a diferença é mínima. Doutora, essa simulação ela pode ajudar a vencer essas inseguranças que são muito comuns antes da cirurgia, né? Aquelas dúvidas que o paciente tem, né? As dúvidas, claro, a gente tem que resolver na consulta antes da cirurgia, né? Então, essa é mais uma ferramenta para o cirurgião acabar, né, deixando a paciente segura, né? Mas claro que a segurança se dá por escolher um profissional adequado, né? Que é um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu sou membro da Sociedade Norte-Americana de Plástica também, né? Eu acho que a gente tem que estar de acordo com um hospital, né? Um hospital de alta qualidade, que tem todo o suporte para uma intercorrência, né? E fazer uma cirurgia dentro, né, do limite da paciente, da saúde da pessoa, né? Então, também isso é muito importante, né? Não exagerar na quantidade de cirurgias e fazer dentro do que é possível, né, com toda a segurança necessária. E, claro, sempre pensando no bem-estar do paciente, porque se ele está mudando alguma coisa, né, doutora, às vezes ele está querendo se sentir melhor, né? Autoestima. A gente sempre fala de harmonização facial. Esse simulador, ele já pré-estabelece o que poderia mexer para deixar tudo numa harmonia perfeita? Ele tem, na parte da simulação, ele tem a parte dos preenchimentos faciais, né? Você consegue colocar, assim, claro que o arquiteto, né, quem vai arquitetar ali realmente é o cirurgião, então a gente vai falar, vou colocar 3 ml ali, né, 0,5 lá, né, então ele vai escolher as melhores áreas, né, porque às vezes a pessoa tem uma ideia errônea do que quer, né, claro que ela sabe do problema, meu problema é essa linha aqui que eu queria desaparecer, né, mas a primeira intenção do paciente é encher de líquido ali, mas na verdade você vai ver uma foto, né, de uma moça de 18 anos, não está cheio de coisa aqui, na verdade o que precisa é volume aqui, então cabe ao cirurgião ter esse discernimento, né, e explicar. E essa ferramenta é mais uma maneira que a gente pode mostrar, né, pode simular, e aí a pessoa pode ver, não, realmente fica melhor, né? Claro que a gente tem outros métodos, né? Levanta, né? Vou colocar um líquido, vai levantar aqui, né? Claro que ainda pode preencher um pouco, não tem problema, isso também faz parte, mas geralmente isso fica a posteriori, né? Não é no primeiro momento. Então, algumas outros pacientes têm necessidade do lifting de face, né? Hoje tem o lifting de cicatriz curta, que né, o short scar face lifting, né? Que a gente faz o corte só ao redor da orelha, né? Só para trás, então não é visível, né? É algo que a recuperação é de 10 a 15 dias, a pessoa já está de volta ao seu trabalho. Bem né? rápido, né? Então, aí você pode falar, não, às vezes é porque a maioria que vai para a harmonização facial, ela quer uma coisa para, né, resolver logo e voltar logo para a sua atividade. Mas hoje nós temos cirurgias minimamente invasivas de face, né, procedimentos minimamente invasivos como plástica de pálpebra, que você consegue uma recuperação bem rápida, né, sendo feito da maneira mais, né, seja com laser, seja, né, com os materiais mais novos que nós temos. A recuperação é de 7, 10 dias, né, num lifting de face com pálpebras, a recuperação é de 2 semanas, né, coisa que antigamente se levava 2 meses para a pessoa não ficar, né, passar o roxo. Hoje, em 10 a 15 dias, já está praticamente sem nada. Então, tem muita coisa nova e essa ferramenta é mais algo a acrescentar na nossa consulta. É claro, doutor, não existe uma regra, pois cada paciente, a gente sempre fala, é único. É importante fazer uma boa avaliação com um cirurgião plástico de confiança, só assim será possível definir o procedimento adequado para você. O pessoal está em casa, ficou interessado, precisa primeiro, claro, agendar uma avaliação, né, doutor? Eu tenho, né, o cuidado, eu sempre acabo respondendo, né, os e-mails, tenho agora no Instagram, né, Dimitri Cirurgia Plástica, o pessoal manda muitas questões, né, eu coloco caixa de perguntas, o pessoal, eu tento mandar pequenos vídeos mostrando, né, que sou eu que estou respondendo e tal. Claro que às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre gosto de cuidar, né, com a resposta de cada pessoa e explicar isso é bom porque daí me ajuda a fazer novos posts, né, a gente eu tenho um cuidado muito grande para os posts que a gente coloca, né, a informação
informação, as principais dúvidas, e isso é muito bom, que hoje ninguém vai para a consulta sem saber nada, isso é muito raro. Antigamente era assim, a gente ia para a consulta, não sabia nada sobre o assunto. Hoje elas já sabem qual é o silicone que eu uso, né, qual é né, como é que é o pós-operatório, o hospital. Então isso é muito bom, porque a consulta ela se torna mais rica. Eu sempre gasto mais de 1 hora por consulta, né, mas eu acho que ele é muito interessante, porque a pessoa vai para a cirurgia já sabendo tudo. E hoje as pessoas se informam, né, se informam bem nas redes sociais, aí vão para a consulta com dúvidas inteligentes, né, coisas que são mais importantes. Isso tem muita coisa nova, né? Hoje na cirurgia plástica tem evoluído muito rápido nos últimos 5 anos. As mulheres perguntam muito, como é que é aquela alça muscular de sustentação, sutiã interno, o doutor não coloca abaixo da glândula, o doutor coloca dual plane, né, que é parte submuscular, a gente faz uma alça como se fosse uma meia taça de músculo peitoral para que sustente essa prótese. Então, né, tem muita coisa nova que eu acho interessante, que minhas pacientes elas já vêm muito bem informadas, e aí a gente consegue, né, nada é muito novidade, né? Então, na consulta a gente só serve para esclarecer algumas dúvidas, que a internet também tem fontes ruins, né? Assim como tem fontes boas, tem fontes ruins. Coisas que os cirurgiões plásticos antes não se posicionavam nas redes sociais, hoje a gente fala mais, porque a gente é uma fonte confiável, né? A gente estuda, a gente vai para congresso, né? E eu acho que no assunto a gente é autoridade. Então a gente tem que falar, porque senão quem não sabe nada acaba falando e acaba confundindo quem ainda não sabe ou tem interesse. Então eu tenho um cuidado muito grande com as minhas redes sociais e explicar para quem tem dúvidas o que é interessante saber. E quem não segue, tem que seguir o Dr. Dimitri nas redes sociais, eu sigo também, né? É um paizão aí, tá sempre com os filhos, né? É bem bacana. Doutor, o senhor falou em dar esse feedback aí para os internautas. O senhor ainda está atendendo em Florianópolis e também em Ituporanga? Eu estou encerrando meus trabalhos em Florianópolis, né? Eu sou de lá, né? Meu pai é médico, eu sou 3ª geração de médicos, né? Meu avô era médico em Florianópolis, já falecido, né? Ele é CRM 99. E o meu pai é médico do Hospital Infantil Otorrino, se aposentou recentemente, e tem meus 2 irmãos também são médicos, um é otorrino, o outro é dermatologista. E realmente é difícil, né, a gente se desvincular, mas para ter a minha intenção é estar à disposição dos meus pacientes integralmente. Então, lá nos Estados Unidos, um pouquinho antes da pandemia, começou a pandemia, eu estava lá na Flórida, acompanhando por um mês um cirurgião plástico. E eu vi que ele fazia exatamente o que eu estou fazendo hoje. Eu faço cirurgia de manhã, a gente começa às 7 da manhã lá em Ituporanga, almoço em casa com meus filhos, quando possível, né, se a cirurgia não for muito longa, e atendo no consultório. Então, é muito bom você estar de segunda a sexta-feira, eu tenho equipe com enfermeira, secretária, né, e os meus pacientes têm a certeza que eu estou à tarde no consultório. Então, é muito bom, porque hoje o WhatsApp, mensagem, às vezes atrasa, né, a pessoa está preocupada em casa. Então, eu estou fazendo justamente como o Dr. Gregory Albert, né, que é um cirurgião sênior lá nos Estados Unidos. Eu opero de manhã e faço consultório à tarde. Eu estou operando de segunda a sexta, o movimento está maravilhoso, né, sou grato a Deus, a ABA, né, a revista Sucesso também, que me apoiou muito quando eu vim para cá, eles me convidaram, também foi, né, algo que alavancou minha carreira aqui no Alto Vale. Sou muito grato a todos vocês, né, e é bom ver que o movimento está maravilhoso, né, que tem um retorno, né, o boca a boca é muito forte aqui na região, e isso me deixa feliz, e eu consigo ter mais tempo com a minha família, porque eu perdi muito tempo, né, para ir e voltar para Florianópolis. Então, para dar um suporte melhor aqui, eu estou largando de mão, tenho algumas cirurgias ainda lá marcadas, mas até o final de ano eu vou ficar integralmente aqui em Ituporanga. Que bom, com certeza os pacientes estão contentes com essa informação. Doutor, muito bom conversar com o senhor. E antes do senhor viajar para Atlanta, venho aqui conversar com a gente de novo para falar dessas novidades e até dessa viagem que o senhor vai fazer para lá. Sim, eu vou até falar da técnica de alça muscular de sustentação. Já tem um trabalho que eu me inscrevi, né? É bem interessante para ver a longevidade dos resultados. Isso é bem interessante, né? E eu tenho algumas imagens, infelizmente a gente não pode mostrar, né, nem na rede social, nem aqui na televisão, mas é bem interessante. É uma técnica que acredito que vai acrescentar um pouco o que já existe. Doutor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado.